paz, querido. Seja muito bem-vindo a esse culto maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu tenho certeza que, onde quer que você esteja agora, você vai ser alcançado por essa palavra que Deus preparou para o seu coração. Amém? E eu quero orar por você. Eu quero até pedir para você, antes de orar, que você realmente separe esse tempo para o Senhor. Eu sei que você está em casa e às vezes pode ter uma televisão ligada, alguém ouvindo outra coisa. Separe esse tempo para Deus, busque a Ele, esteja conectado com Ele. É um culto rápido, mas tem que ser intenso e verdadeiro. Amém, querido? Pai, eu quero orar pelas pessoas que estão conectadas agora, nessa live, nesse culto. Queremos abençoar os teus filhos, abençoar cada lar, Senhor, onde essa palavra está chegando, meu Deus. Queremos declarar a tua bênção sobre eles, queremos declarar a bênção do Senhor chegando deste lar, em nome do Senhor Jesus, e que eles sejam abençoados com essa palavra de hoje, com esse culto, e que o teu nome seja glorificado, Senhor, em nossas vidas e na casa dessas pessoas. Ó Deus, toma esse culto em tuas mãos, que o Senhor possa receber, Pai, esse culto como oferta suave diante do teu trono, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu desse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Aleluia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Ser achado nele. Meu amado é o mais belo entre milhares, milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Yeshua. Declare isso. Yeshua.
entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Oh, Yeshua. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por teu amor, Senhor. Incomparável amor, Senhor, que nos resgatou. Obrigado, Senhor, por esse amor. O teu amor por nós, Senhor, nos sentimos seguros e amparados, Senhor. Não existe maior amor que esse. O amor de entregar o seu Filho Jesus por nós. Obrigado, Pai. Te louvamos por isso, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, em teus braços é o meu descanso. Aleluia! Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Ele te guarda, te guarda. Oh, oh, oh. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele
me guarda. Em teus braços é o meu descanso, Senhor. Em teus braços é o meu descanso, Deus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Queria que você em casa cantasse comigo. Em teus braços é o meu descanso. Os braços do Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Lugar seguro. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Lugar seguro nos braços do meu Pai. Que lugar melhor. Aleluia. Pai, porque em Ti nós estamos seguros, o Senhor é o nosso descanso, e não importa, Pai, as circunstâncias da nossa volta, em Ti nós estamos seguros. Te agradeço, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui cultuando ao Senhor, e eu oro, Deus, por entendimentos abertos para receber a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos, graça e paz. Mais um culto, então, online, e tenho certeza que nessa noite o Senhor falará comigo e com você. Você está com expectativa aí na sua casa para o que Deus vai fazer, para aquilo que Deus deseja falar conosco? Deus colocou uma palavra no meu coração a respeito de paz em meio ao caos. Sabe, queridos, nesses últimos dias nós temos vivendo dias de caos na Terra, né? Onde o mundo está parado por causa de um vírus, mas nós podemos desfrutar da paz de Deus, mesmo em meio a tudo que tem acontecido. Sabe, se a gente liga a TV, se a gente liga o noticiário, a única coisa que nós escutamos é o vírus, as mortes, tudo que tem assolado o nosso mundo nesses dias. E eu quero te perguntar, como está o teu coração? Como você tem se posicionado perante isso? Como você tem se posicionado perante toda essa situação que está acontecendo? Como está o teu coração? O que você tem dado ouvidos nesses dias? E é um pouco sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Deus, Ele trouxe algo ao meu coração que, assim como nós cantamos agora, nos braços de Deus nós podemos descansar. Independente de toda essa situação, independente de toda essa circunstância, em Deus nós temos um lugar seguro. E é nesse lugar que nós precisamos habitar todos os dias. Amém? Sabe, queridos, como eu falei, o que você tem escutado durante esses dias? Para que voz você tem dado ouvido? A Bíblia fala, eu quero que você abra comigo, se você tem a sua Bíblia aí na sua casa, abra por favor comigo lá no livro de Romanos. Romanos no capítulo 10. No versículo 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Uma outra versão na Bíblia King James diz assim: como consequência, a fé vem por ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um momento muito caótico no mundo, mas a Bíblia está nos dizendo que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Por isso que eu te perguntei no início, o que você tem dado ouvido? O que você está escutando na sua casa? Nós estamos todos em isolamento social, e eu te pergunto, o que você está deixando entrar na sua casa? São as mortes? É com isso que você tem se alimentado? Mas eu quero te dizer que a fé, ela é contrária a tudo isso que está acontecendo.
Nós não ficamos como se não estivéssemos vendo, mas a gente está vendo o que está acontecendo com fé, crendo naquilo que Deus ainda vai fazer nesses dias. Amém? Assim como a fé ela vem pelo ouvir a palavra, quando nós deixamos de ouvir a palavra, automaticamente o nosso coração se enche de medo, porque o medo ele é contrário à fé. E não sei se você percebeu, mas tem pessoas que elas não conseguem se manter numa posição de fé, crendo que logo isso tudo vai passar. Você liga a TV e tem dias que estão falando que, tem pessoas que já se curaram, ou você conversa com um vizinho que de manhã ele está confiante, achando que tudo vai passar, e no final da noite ele já está pensando que não tem que sair de casa porque vai morrer. Sabe, são oscilações que têm acontecido porque a gente não sabe nem muito bem o que realmente é tudo isso. Mas eu quero te dizer que pela palavra nós podemos descansar no Senhor. E sabe que descansar não é não se importar. É diferente não se importar e descansar. Quando a gente descansa, a gente está vendo tudo o que está acontecendo, a gente está vivendo tudo o que está acontecendo, mas o nosso coração ele está blindado pela palavra. Nós estamos descansando em Deus, sabendo que aquilo que Ele fará vai ser muito maior. Amém? E falar sobre isso seria muito fácil se nós estivéssemos num momento comum na Terra, né? Se nós estivéssemos vivendo numa situação fácil, falar em fé é muito fácil. Falar em descansar, em paz. E talvez você pode me dizer, Bruna, no meio de tudo isso eu não consigo descansar. Não tem como eu viver a minha vida tranquila. Não consigo. E eu quero te mostrar hoje na palavra um exemplo de um homem que ele viveu coisas terríveis. E mesmo assim ele se manteve em fé. Ele se manteve atento ao que a palavra diz, atento ao que Deus diz ao respeito dele. E esse homem é José. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis. Nós vamos ler alguns textos hoje, mas não se preocupe, não serão muitos. E abrir a Bíblia é sempre bênção, amém? Aqui nós vamos ler o final da vida de José. E depois eu vou te contextualizar, se talvez você não conhece, não sabe tudo o que se passou com ele, eu vou te contar um pouquinho essa história. Mas no final, lá em Gênesis 41, no versículo 37, a partir do versículo 37 diz assim: O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: Inclinai-vos desse modo. O constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou o Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Se nós pegarmos só essa parte da vida de José, é muito fácil dizer que ele é um homem de fé. Mas o contexto da vida dele foi um desafio a vida inteira dele. Ele foi um dos últimos filhos de Jacó, Israel, e os irmãos dele tinham inveja dele. Então, por essa inveja, os irmãos começaram a maltratar ele. E aí ele teve alguns sonhos que revelavam o seu futuro. E José, muito inocente na época, contou esses sonhos para pessoas que não estavam preparadas para ouvir. Isso despertou ainda mais a ira dos seus irmãos, que fez com que eles vendessem ele como escravo para o Egito. E aí imagina a situação, você no meio da sua família sendo vendido como escravo para uma terra desconhecida, para um povo desconhecido, sendo traído pelos seus irmãos. Quando ele foi vendido, um homem do Egito comprou ele, enfim, e tornou ele servo da sua casa.
Só que quando ele se tornou servo na sua casa, José ele era fiel a Deus. E tudo que ele tocava prosperava. Logo depois disso, esse senhor colocou ele como administrador do seu lar. Então ele estava como escravo, permaneceu olhando para Deus e tudo que ele fazia prosperava. Só que ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar. Ela armou para ele, e eu quero ler com você uma postura que José teve. Se você está com a sua Bíblia aberta, volta um pouquinho no capítulo 39, no versículo 8. Ele diz assim: Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o seu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, sabe, queridos, imagina você, estranho numa terra distante, passando por uma tribulação, vendido como escravo, mas aí Deus começa a te prosperar. E aí parece que está tudo bem. E aí essa mulher vem e arma para a vida dele. Faz com que ele seja preso. Ela contou uma versão diferente da história para o seu marido e ele foi preso. E aí, ele está lá na prisão, abandonado, só que lá ele também manifestou o que estava dentro dele. José, nesse tempo todo, ele não deixou com que a circunstância de fora entrasse no seu coração. E é por isso que ele pôde prosperar onde ele chegava. Sabe, queridos, nesse tempo que nós estamos vivendo, a gente pode prosperar onde a gente está. E eu falo prosperar não só no sentido financeiro, queridos, isso é o último. Mas eu falo prosperar de estar em paz. E é isso que eu quero, é essa a chave da minha ministração. É nós estarmos em paz. O mundo está um caos, mas nós podemos manifestar a paz de Deus que está no nosso coração. Nós somos habitados pelo Espírito Santo e nós podemos manifestar a paz que já está em nós. A Bíblia fala lá em Gálatas, no capítulo 5, que a paz ela é uma parte do fruto do Espírito que está em nós. Então eu posso sim viver todo esse caos que está acontecendo, sem deixar com que a circunstância, sem deixar com que as notícias más entrem no meu coração. Você está entendendo? Amém. Aleluia. José, então, ele vai para a prisão. E lá, ele também começa a prosperar. Logo que ele chega na prisão, o carcereiro coloca ele para cuidar dos outros presos. Então, ele estava lá não simplesmente mais como um mero preso, porque até na prisão ele prosperou. Sabe, queridos, isso me mostra uma pessoa decidida, uma pessoa posicionada na sua fé, crendo em quem Deus é na vida dela. E ele não se deixou contaminar, ele podia ter passado esse tempo na prisão sem desfrutar daquilo que ele desfrutou. Sabe, nós podemos passar por tudo isso que nós estamos passando de duas formas. A primeira é reclamando, é murmurando, dando voz às notícias más. A segunda é crendo em Deus e se posicionando, orando, declarando a palavra na nossa casa. Qual é a sua escolha? José, ele decidiu se manter fiel a Deus. Ele decidiu não retroceder. Ele decidiu olhar para Deus e saber que Deus iria tirar ele dali. Porque lá no início da sua história, ele teve 2 sonhos que mostrava ele reinando. Se você quiser, essa história está toda no livro de Gênesis e você pode ler depois, nós não temos tempo para isso agora. Ele sabia o que Deus tinha colocado no coração dele. E ele sabia também que aquela circunstância ia ser passageira. Sabe, queridos, isso tudo que nós estamos vivendo é passageiro. Daqui a pouco vai passar. E como é que nós vamos estar? Como é que o seu coração vai estar? Aflito, desesperado? Com medo de tudo? Ou você vai estar rompendo em fé todos os dias, crendo que Deus te guarda e nele você tem descanso? Amém? E aí, José está lá na prisão e ele interpreta 2 sonhos. E os sonhos acontecem, como ele diz, e então ele vai para interpretar um sonho de Faraó. A pessoa com quem ele interpretou o sonho se lembrou dele e ele vai para interpretar o sonho de Faraó. E nós chegamos nessa passagem que a gente leu, em Gênesis 41.
E eu quero ler de novo um versículo, que foi esse o que mais me chamou a atenção em tudo. Que é o versículo 38. Ele diz assim: Disse Faraó ao seu oficial: Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Sabe, queridos, se a gente lê assim, hoje, no nosso contexto, é algo muito básico, que às vezes a gente até banaliza. Olhar para uma pessoa e dizer, essa é cheia do Espírito. Às vezes a pessoa nem é e a gente acha que é. Mas entendam o contexto. Faraó, ele era o rei do Egito. E não bastasse isso, ele se considerava um semideus. E olha o que ele diz. Ele diz assim: Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Um homem, com todo o poder humano que ele tinha, reconheceu na vida de José, um cara que estava jogado na prisão, reconheceu que nele havia o Espírito de Deus. E por quê? Por causa das suas palavras, por causa da forma com que ele interpretou o sonho do rei. E eu te pergunto, o que é que tem saído da sua boca nesses dias? O que é que você tem falado? Quando as pessoas se aproximam de você com essa aflição, com uma aflição, o que tem saído da sua boca? Você está transmitindo vida? Ou você está entrando na onda do mundo e pegando a derrota? Sabe, é através daquilo que sai da nossa boca que nós manifestamos o que está no nosso coração. E eu te pergunto mais uma vez, né? O que é que está saindo de você? As pessoas à sua volta estão vendo que o Espírito Santo está em você? Você tem manifestado isso? Amém? Que a gente pense um pouco sobre isso. Que eu pense, isso é algo que Deus ministrou comigo. Como eu tenho me posicionado? Como as pessoas que estão à minha volta têm enxergado tudo isso? Será que elas estão vendo em mim uma pessoa que pode dar uma palavra de consolo? Ou será que quando alguém pensa em mim só pensa que eu vou falar mais derrota? Nós temos a oportunidade, queridos, de nesse tempo manifestarmos o poder de Deus, de transformarmos as pessoas que estão à nossa volta, transformarmos a situação que está à nossa volta. Amém? Então José, ele fez a diferença lá, se tornou governador do Egito, porque ele não deixou com que a circunstância que estava rodeando ele dominassem o seu coração. Amém? E aí Deus me lembrou de uma passagem que está lá em João. Aleluia. Tomar uma aguinha. Em João, no capítulo 14, no versículo 27, diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Queridos, aqui Jesus está dizendo o quê? Eu vos deixo a minha paz. Será que a paz que Jesus pode nos dar é algo bom? A paz que Jesus nos dá é aquela que se manifesta através do Espírito Santo em nós. É o fruto do Espírito em nós. E ele diz, eu vos deixo a minha paz. Só que ele diz mais, eu não vos dou a minha paz como o mundo dá. Ou seja, no mundo há uma paz falsa. Há uma falsa paz no mundo. Ele diz assim, não vos dou como o mundo dá, e não se turbe o vosso coração. Sabe qual é a paz do mundo? A paz do mundo é a paz que é baseada nas circunstâncias. É a paz que é baseada, se está tudo bem, eu estou em paz. Agora aconteceu qualquer coisa, o meu coração já fica abalado. E eu quero te dar um exemplo. Quero que você imagine tudo isso passando. Acabou o vírus, acabou tudo, a gente volta para as rotinas normais. E você decide fazer uma viagem com a sua família. Aí você começa a arrumar tudo, vai imaginando aí. Vai viajar para a praia ou vai viajar para um lugar que você quer muito conhecer. E aí você começa a arrumar as malas, começa a criar aquele clima de expectativa que você vai viajar. Pensa que bom, né? É uma maravilha, eu quero muito ir viajar também. E você arruma tudo, pega a família, coloca no carro e sai para viajar. Ai, que sensação de paz, né? Agora tá tudo tranquilo, passou o vírus, passou tudo, tá tudo certo.
Só que, no meio do caminho, fura o pneu, estraga o motor do carro. Eu te pergunto, como é que já fica o seu coração? Se a sua resposta for, amém, eu vou dar um jeito, beleza. Só que a maioria das pessoas, quando acontece qualquer coisa contrária que elas não estavam esperando, se atemorizam, paralisam e não saem mais do lugar. Perdem de curtir o momento, perdem de aproveitar aquilo que está acontecendo. Essa é a paz do mundo. É uma paz circunstancial, que se baseia naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou ouvindo, que se baseia se eu estou com a minha geladeira cheia ou não. Essa é a paz do mundo. Só que a paz de Deus, ela é muito maior. Aqui no versículo 28, Jesus diz assim: vocês estão ouvindo o que eu vos digo, eu vou, mas eu volto. Aqui, eu vou, mas eu volto para junto de vós. Essa é a paz de Deus, é a certeza de que não importa o que a gente está passando, em breve o nosso Jesus vai voltar para nos resgatar, para nos ajuntarmos com Ele, queridos. Essa é a nossa esperança. O que adianta nós vivermos nesse mundo pensando só nos problemas que estão acontecendo, se eu não posso crer um pouco além de que isso tá acontecendo, mas eu tenho uma esperança, e a minha esperança é que Jesus vai voltar. Amém, queridos? Glória a Deus, eu me empolgo com isso, porque a gente pode sair do natural. E é isso que Deus ele deseja nos levar mais profundo nesse tempo. Que a gente saia do natural, saia dessa zona de conforto e entenda que há um nível de paz, que quando a gente pensa, esse mundo é passageiro. O que eu estou vivendo hoje é passageiro, mas o que está me esperando ali na frente é muito maior. Aleluia! Eu quero que você, se você está acompanhando na sua Bíblia, abra lá em Lamentações. Tem um versículo que é muito conhecido que diz assim, Lamentações 3, 21. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Queridos, é isso que a gente tem que fazer. O que é que nos dá esperança hoje? Que Jesus, ele veio, ele foi para junto do Pai, mas ele vai voltar para nos buscar. Aleluia, aleluia, eu me alegro com isso. Porque tudo o que está acontecendo é tão pequeno quando a gente lembra, traz à memória isso que nos dá esperança. A nossa esperança é Jesus voltando para resgatar a sua igreja. Essa paz, ela tem que estar no nosso coração, dia a dia. Mesmo depois que isso tudo passar, outras situações acabam se levantando na nossa vida. Eu não sei como você tem enfrentado isso, mas eu quero te dizer que a paz de Deus, a paz que Jesus nos dá, é a esperança de que Ele vai voltar. Amém? E eu fui procurar no dicionário mesmo o significado da palavra paz. E um deles tem várias definições. Um deles diz assim: estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada por conflitos ou inquietações. Ou seja, é quem eu sou por dentro. É como nós estamos por dentro que define se nós estamos em paz ou não. Porque eu posso chegar aqui e aparentar estar em paz, mas lá dentro não está. Por isso eu comecei a mensagem toda perguntando: como é que está o seu coração? Como você tem se posicionado nesses dias? Você tem trazido à memória aquilo que te dá esperança? Como está o teu coração? Sabe, coronavírus vai passar, guerras vão passar, fome vai passar, a economia vai melhorar no nome de Jesus. Mas você tem duas formas de enfrentar tudo isso: em paz ou em aflição. Qual é a sua escolha? Decide trazer à memória a nossa esperança. Nós, como cristãos, a nossa esperança é que Jesus veio, Ele voltou para o Pai e Ele vai voltar. É uma promessa e Ele vai cumprir. Assim como tudo já se cumpriu até agora, essa parte também vai se cumprir. E nós precisamos estar preparados, queridos, para nos encontrarmos com Ele. Amém? Então, a paz, ela é um estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada. Eu sei que muitas vezes é fácil dizer, né? Mas você viu a história de José.
vendido, traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente. E nada disso parou. E eu pergunto, que fé é essa? Será que se eu estivesse no lugar dele, eu teria continuado? Eu teria continuado a acreditar naquilo que Deus tem para a minha vida? Eu não sei como seria, porque eu não passei por nem metade daquilo que José passou. E ele permaneceu fiel, queridos, até o fim, a ponto de um homem que se achava um semideus olhar para a vida dele e dizer: esse homem carrega o Espírito de Deus. Eu não sei você, mas eu quero que quando as pessoas olharem para a minha vida, elas digam: essa mulher carrega o Espírito de Deus. Essa mulher é guiada pelo Espírito de Deus. Não porque eu sou alguma coisa, mas porque Ele está em mim. Você consegue entender isso? Que o Espírito Santo ele está em você para transformar de dentro para fora. E aquilo que você é por dentro vai manifestar por fora. E aí vai chegar uma pessoa aflita perto de você e você vai conseguir acalmá-la com a paz que já está dentro de você. Você vai conseguir ajudar essa pessoa a colocar seus pensamentos em ordem e ela saber que não é uma circunstância que vai poder pará-la. Você tem um propósito em Deus, assim como eu tenho. E para esse tempo, Deus tem nos chamado a sermos ousados e trazer à memória aquilo que nos dá a esperança. Aleluia! Aleluia! Como eu falei, a paz do mundo é uma paz circunstancial. Nós, porém, temos a paz de Jesus. Aquela paz que excede todo o entendimento. E eu quero que você leia comigo lá em Filipenses. Eu não poderia falar de paz sem falar desses versículos, porque essa é uma passagem que mexe muito comigo. Eu acho que alguém até já citou aqui nesses últimos dias, mas é sempre bom ler e reler aquilo que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, amém? No capítulo Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 4, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens, pois perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E sabe, se a gente não conhece o contexto desse texto, a gente pensa, Paulo foi o maior apóstolo que existiu, então para ele é muito fácil dizer para a gente se alegrar, é muito fácil dizer para ele não andar ansiosos. Mas sabe que nesse contexto Paulo estava preso? Numa prisão que não era que nem as prisões de hoje em dia. Era uma prisão, um buraco. As prisões de Roma eram terríveis. E ele estava lá. E ele vai escrever uma carta para a igreja de Filipe e ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu imagino Paulo escrevendo isso, queridos, com um sorriso no rosto. Eu não consigo imaginar um Paulo derrotado na prisão. Porque se ele está mandando as pessoas se alegrar, eu acredito que era porque era isso que ele transbordava no seu coração. Era isso que ele deixava vir para fora no momento em que ele estava passando. Esse é mais um homem que não se deixou abalar pelas circunstâncias. E assim como o nosso pastor pregou aqui no domingo, nós sairemos dessa fase inabaláveis, queridos. Inabaláveis. E ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E aí ele diz no versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Sabe, queridos, existe uma forma de nós passarmos por tudo isso. E essa forma é nos rendendo aos pés do Senhor. Crendo naquilo que Ele pode fazer em nós e através de nós. Mas sempre, queridos, é primeiro em nós. Primeiro é na nossa vida que acontece. Depois Ele pode nos usar para alcançar outras pessoas. Agora eu te pergunto, se você está aflito, você não gosta de conversar com uma pessoa que te acalme? Você não gosta de estar perto de alguém que coloque os seus pensamentos em ordem, que te ajude a enxergar as coisas de uma forma diferente? De um ponto de vista diferente do que você está vendo? Eu gosto. É muito bom conversar com pessoas que em momentos de aflição elas nos centralizam, elas nos ajudam a enxergar diferente.
E aqui Paulo está dizendo: seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens, pois perto está o Senhor. Paulo está na prisão, queridos, e ele está dizendo: se alegrem, em todo o tempo se alegrem, pois o nosso Senhor está perto de voltar. E sabe que se ele falou isso há 2000 anos atrás, quanto mais hoje? Quanto mais hoje perto está o Senhor de vir nos buscar? Eu quero acender essa chama no seu coração, que você saia dessa ministração pensando que perto está o Senhor. A gente não pode dar data, a gente não sabe quando, mas perto está o Senhor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança que não nos deixa parar. E até que Ele não volte, queridos, não vai ser um vírus que vai nos parar. Sabe que tudo isso aconteceu e ao mesmo tempo nós estamos conseguindo alcançar outras pessoas através dessas mensagens gravadas? Pessoas que talvez estão nos assistindo pela primeira vez. Eu quero te dizer que existe uma paz que excede todo o entendimento, para mim e para a sua vida. Aleluia, queridos. Nós precisamos sair do nível natural. Nós precisamos parar de enxergar essa situação como simplesmente algo para nos parar. Nós precisamos entrar nisso querendo sair de uma forma diferente. Por isso que eu te perguntei no início: o que é que você está deixando entrar na sua casa? O que é que você está deixando entrar no seu lar? Na vida dos seus filhos, do seu marido, esposo, não sei, de quem mora com você. Deixa a palavra entrar. Deixa o Espírito Santo tomar conta do seu coração. É isso que Ele deseja fazer. Nos acalmar, nos trazer para a vontade dEle, para o centro da vontade dEle, para que nada nos pare, nada seja capaz de nos tirar do foco. Amém? E Ele diz, no versículo 8, eu quero ler com você também. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Nós precisamos ocupar a nossa mente com a palavra. Nós não podemos nos amoldar a esse mundo que diz que está tudo um caos, que a economia vai falir. Não, queridos, nós podemos nos posicionar em fé, transformando a nossa mente pela palavra, como diz lá em Romanos 12:2, transformai-vos. A responsabilidade de transformação é nossa. A responsabilidade de transformação é nossa. Eu quero que você abra, até esse texto nem estava aqui na minha mensagem, mas eu quero ler com você. Romanos 12, no versículo 2, diz assim: e não vos conformeis, conformar é tomar forma, não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse tempo, nós só vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se nós nos transformarmos pela palavra. O mundo está dizendo que está um caos, mas o que a Bíblia fala? O que é que a palavra de Cristo diz? Assim como eu li lá o primeiro versículo em Romanos 10:2, que as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Queridos, não existe uma boa notícia se não for essa que nós estamos falando hoje. E a boa notícia que eu quero te dar é que isso está disponível para você também. Assim como está para mim, está para você. Nós podemos passar por essa fase e sair delas muito melhor do que nós entramos. A paz de Deus, ela vai alcançar o seu coração no momento em que você for transformado pela palavra. Transformado. Não se conforme. Não entre na forma do mundo. É como quando a gente vai fazer um bolo. E aí coloca o bolo numa forma, né? Eu, dona de casa, estou falando, né? Aquilo que eu entendo. Vai colocar o bolo na forma. Não, Deus está dizendo aqui, Paulo está dizendo, não entre na forma do mundo, não tome a forma que o mundo está tomando. Ou seja, não entre nas conversas de que todo mundo vai morrer, de que vai morrer muita gente. Não, queridos, nós temos sim que fazer a nossa parte, temos que nos cuidar. E eu não estou dizendo para você não fazer isso, não, a gente é prudente. Mas o que eu estou dizendo, o que é que você crê mais? Você crê naquilo que o diabo está falando? Ou você crê naquilo que a palavra de Deus diz? Amém? Eu quero que você reflita sobre isso. É nisso que eu quero te deixar pensando.
E eu anotei aqui, né? Nesses dias, eu quero desafiar você a não emprestar os seus ouvidos ao diabo. E eu tenho certeza que toda a aflição que pode te perturbar, ela vai embora. Desliga a TV. Nós ouvimos do ministro da Saúde essa semana, não sei se você escutou, que ele diz: desliga a TV. Se desintoxica um pouco disso. Foca na palavra. Foca naquilo que Deus tem, nas promessas dele. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Esse mundo vai passar. A nossa vida é tão breve, é tão curta, e nós temos escolhas de como passar por ela. Nós podemos escolher como nós vamos passar por aqui. E nós podemos escolher como nós vamos passar por essa fase. Em paz em meio ao caos, como é o título da minha mensagem, ou em aflição, em preocupação, em ansiedade. A escolha é sua. E eu tenho certeza que se você decidir se desintoxicar do que as mídias falam, Facebook, Instagram, TV, não sei, queridos, aonde você acessa as notícias, se desliga disso, se desconecta e se transforme pela renovação da nossa mente, da sua mente. Como diz aqui que a gente leu, não vos conformeis, mas transformai-vos. Não é Deus que ele vai vir aqui e vai transformar a sua mente, mas é você que decide crer na palavra, ler o que está escrito aqui e colocar em prática na sua vida. Isso vai transformar a sua mente. Isso vai fazer com que você não se amolde ao que o mundo está falando. Amém? Aleluia. E eu deixo para você, né? Para nós encerrarmos. Como você vai chegar ao final de tudo isso? Você quem escolhe. Como é que você vai sair de tudo isso? Eu espero e oro para que você decida passar por isso em paz, acalmando o seu coração, descansando no Senhor, como nós cantamos no início. Nos braços de Deus nós encontramos descanso. Nele nós temos um refúgio bem seguro. A Bíblia fala no Salmo 91, né, que é tão conhecido: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, nada, nenhum mal vai chegar à minha casa. E nós não estamos imunes a tudo isso, mas eu quero dizer que aquilo que você dá ouvidos é aquilo que entra no seu coração. E se você deixar entrar medo, nós estamos cada vez mais suscetíveis a realmente viver em caos, como o mundo está. Mas eu te desafio a não viver nesse caos, a estar na circunstância e não deixar que essa circunstância penetre o seu coração. Que a partir dessa noite, se você andava aflito, se você andava preocupado, queridos, não é não se importar com as pessoas que estão doentes, nós nos importamos, nós estamos orando constantemente por elas para que não haja morte, nós estamos num relógio de oração na igreja por isso, para que as pessoas sejam supridas nas suas necessidades, nós estamos alcançando aqueles que não têm o que comer, nós estamos nos movendo nesse sentido, mas ao mesmo tempo nós não estamos deixando a circunstância entrar no nosso coração. Nós não estamos nos deixando levar por tudo aquilo que o mundo está falando. E é isso que eu desafio você a viver. Mesmo que alguma coisa te aconteça, você pode contar com a gente, mas não deixe que essa situação entre no seu coração. Porque quando você está em paz, você consegue enxergar aquilo que Deus está querendo falar com você nesse momento. Não deixe, queridos, a circunstância entrar no seu coração. Saia por cima. A palavra nos coloca um nível acima. Ela nos garante que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais e que o nome dele está acima de todo nome. E eu te digo, o nome de Jesus está acima de coronavírus. O nome de Jesus está acima de qualquer fome, acima de qualquer doença, queridos. O nome de Jesus, ele vai alcançar a sua vida se você deixar. Amém? Então, como é que você vai estar no final de tudo isso? Eu oro para que você esteja em paz, com o seu coração tranquilo, com o seu coração descansando no Senhor, porque essa é a vontade dele, que você passe por isso. A Bíblia mesmo diz, né? Jesus disse, no mundo a gente vai ter aflições, mas tenham bom ânimo, ou seja, passem por elas felizes, alegres, não é ignorando aquilo que está acontecendo, mas existem formas de passar pelo problema, e a nossa forma é crendo que o nome de Jesus, ele está acima de tudo. Amém? E essas circunstâncias, elas não vão nos parar. Elas não vão te parar. Eu declaro isso sobre a sua vida. Essa circunstância, ela não vai te parar. Amém? E nessa hora, eu quero convidar você na sua casa, se talvez você está nos ouvindo hoje pela primeira vez.
e você deseja viver essa paz que excede todo o entendimento, eu quero pedir para que você feche os seus olhos aí onde você está. Que você, se você deseja entregar a sua vida a Jesus, para que Ele tome conta do seu coração, para que essa paz que excede todo o entendimento, ela tome conta de você. Se você deseja fazer isso, feche os seus olhos e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida e o meu coração. Eu reconheço o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida. E eu peço que a paz que excede todo o entendimento penetre no meu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que você possa descansar em Deus. Que a partir de hoje o seu coração esteja conectado ao coração do Pai. E que a partir dessa oração, se você repetiu ela comigo, você vai experimentar de uma paz que até hoje você não viveu. Você está no meio do caos, mas o caos ele não está em você. Amém? Aleluia. Também eu quero orar. Se tem alguém na sua casa que está com alguma enfermidade, eu quero declarar cura sobre a sua vida. Cura, nós declaramos cura no nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que os meus irmãos sejam alcançados aonde eles estiverem. Que nenhuma doença, nenhuma enfermidade venha paralisá-los. E nós damos uma ordem, enfermidade saia no nome de Jesus. Porque esse é o nome que está acima de qualquer outro. E esse é o nome que está nos nossos lares. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Aleluia. Eu quero ir para uma outra parte, então, do nosso culto. Nós deixamos ela hoje para o final, mas que ela é tão importante quanto. Nós entendemos a importância de nós sermos fiel a Deus também nos dízimos e nas ofertas. E nós vamos fazer isso nessa noite. Quero te convidar a abrir sua Bíblia, lá em 2 Coríntios. No capítulo 9, eu vou ler um versículo que ele é bem conhecido. 2 Coríntios, no capítulo 9, versículos 6 e 7. Diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo estiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, queridos, nesse tempo, se você deseja fazer isso, dizimar, ofertar na casa do Senhor, permanecer sendo fiel, Deus também é fiel com a sua vida. Creia nisso, nada vai faltar. Antes, tudo vai sobrar na sua casa e você vai poder abençoar outras pessoas. Mas se você deseja fazer isso, como nós não estamos tendo culto presencial, se você está nos assistindo pelo YouTube, deve estar passando aqui embaixo o número da nossa conta, você pode pegar e fazer uma transferência bancária, um depósito. Quem nos assiste pelo Facebook e Instagram, a gente tem cartazes nas nossas páginas, você pode dar uma olhadinha ali que vai estar postado e você pode fazer isso da sua casa mesmo. Também nós temos atendimento aqui na igreja nas quartas e sextas-feiras, então se você deseja trazer até aqui, você pode trazer. Amém? Eu vou fazer isso agora. Faça como ficar melhor para você. Amém, queridos? Eu quero orar, então, pelos nossos dízimos e ofertas e também orar para encerrar. Pai, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, te agradeço, Pai, por toda a oferta, todo o dízimo, Pai, por todo aquele que continua sendo fiel, fazendo com alegria para o Senhor. Não pode ser peso, tem que ser com alegria. Eu oro para que nada falte, antes tudo sobre, e que o Senhor multiplique na vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos também, Senhor, por essa palavra que veio de encontro ao nosso coração, e que nós possamos, a partir de hoje, viver essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que não é circunstancial, mas que nos leva a um nível maior com o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, tenham uma semana abençoada. No domingo nós teremos mais um culto ao vivo, então fique conectado, não perca de receber nenhuma palavra. Nós da igreja temos postado algumas coisas durante a semana. Se conecte, fique conectado conosco, assista as ministrações, e eu tenho certeza que você vai desfrutar dessa paz. Em nome de Jesus. Amém.